seguinte. Um agente administrativo, cujo salário inicial é R$ 1.477,17, aplica 1/3 desse valor em uma instituição financeira que remunera o capital a uma taxa de 1% ao ano, no regime de juros compostos. O total dos juros obtidos nessa operação transcorre 2 anos, sabendo que o montante é 1.506,86, será? Ele quer saber os juros, mas não tem fórmula de juros no juros compostos. Lembra que quando a gente calcula montante, a gente faz assim, não é? Ó? Certo? Só que existe uma fórmula geral de montante que a gente sabe que é montante é igual a capital mais juros. Montante é igual a capital mais juros. Isso é uma fórmula geral, que serve para juros simples ou compostos. Essa aqui é a fórmula de calcular o montante para juros compostos. Então eu vou calcular primeiro o montante, vou jogar depois aqui dentro e vou achar os juros, que é o que ele quer. Porque não tem uma fórmula de juros específica para juros compostos. Existe para juros simples, que é aquela lá do CIT. Mas aqui não. Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho tempo, tenho taxa, tenho tudo. Só tem um detalhe. Ele disse que ele aplica 1/3 desse valor aqui, ó. Então eu tenho que calcular primeiro 1/3 desse valor, que é o capital. O capital, então, vai ser 1/3 de 1.477,17. Ou seja, 1/3 é isso aí dividido para 3. Fazendo essa divisão de 1.477,17 por 3, eu vou ter, sabe quanto? Eu vou ter 493,29. Isso aqui foi o que ele aplicou. Então eu vou fazer o seguinte, vamos apagar aqui pra gente ter espaço, ó. Isso aí foi o que ele aplicou, certo? Isso é o capital. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Então o montante, né? Eu já vou calcular aqui o montante. O montante, ele não quer o montante, na verdade, porque ele já tem um montante, ó. Ele já tem um montante. Mas olha só, isso aqui como uma questão bem feita, elaborada. O que foi que a gente acabou de ver? Que montante é a mesma coisa que capital mais juros. Não é isso? Ora, eu já tenho o meu montante. Quanto é o montante? Quanto é o montante que ele acabou de me dar? Ele disse que o meu montante é quanto? É 1.506,86, né? E ele eu estou usando essa fórmula. E ele também me disse que o capital é quanto? Que eu acabei de calcular. Foi 1/3 que deu isso aqui. Somando com quem? Com os juros. Ou seja, é justamente o que ele quer. Pronto. Não precisa nem usar outra fórmula. Isso aqui não vai nem servir. Muito interessante. A gente às vezes acha que é uma coisa difícil. É só uma tensãozinha. Olha aí, só isso. Então é só calcular o que? Os juros? É só calcular então 1.506,86 menos quanto? 493,29. Fazendo essa diferença aí, eu vou achar o valor dos juros. Então, fazendo essa diferença aí, eu vou achar o valor dos juros, que vai dar exatamente quanto? Vamos lá. Fazendo essa diferença aí, o resultado vai dar, sabe quanto? O resultado vai dar 1.014,47. Vai dar esse valor aqui. Vai dar esse resultado. Só que tem um detalhe. Não tem a resposta aí. Acredito que a questão ela deu informação de mais ou informação de menos, ou misturou informação. Certo? Então vamos fazer o seguinte, para não perder a questão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que eu não tenho esse montante aí. Se ele aplicou 1/3 do capital, vamos ver quanto seria então. Olha aí, vamos fazer o cálculo normal. 1/3 do capital, né? Quanto foi 1/3 que a gente calculou? 1/3 de 1.400 e pouco deu 492, né? 1.492,39. Esse foi o capital. Vamos calcular então o montante. Montante 492,39. Mais, ó,
1%. Então é 0,01. Isso tudo vai estar elevado a 2, né? Porque foi durante 2 anos. Ó, vamos fazer esse cálculo aí. Talvez essa informação aqui não esteja exata. Vamos fazer. Então aqui vai dar 492,39. Aqui vai dar 1,01 elevado a 2. Aí a gente faz 1,01 elevado a 2. Que isso aí vai dar o seguinte. Isso aqui vai dar 1,0201. Fazendo a multiplicação disso aí com esse 492,39, olha aí quanto é que dá. Dá 502,28. Olha que vai estar um 7. Como eu quero deixar dois números depois da vírgula, porque esse número aqui tem dois números, ele é menorzinho, então eu vou abandonar na verdade aqui dá 28 e 7. Então eu vou abandonar esse 7. Então eu vou ter que acrescentar 1 no 8, né? Que fica o 9. Então isso aqui deu um montante, ó. Isso aí deu um montante. Ou seja, o montante, lembra, o montante, a fórmula geral é capital mais juros. Como ele quer os juros é só fazer a diferença do montante menos o capital. Quanto é o montante? O montante deu, que a gente acabou de ver, ó, 502, quanto? 29. Se eu fizer isso menos o capital, quanto era o capital? 492, quanto? 39. A resposta dá 9,9. Ou seja, também não é. Então essa questão aí deve ter tido algum problema, deve ter sido mal formulada. De qualquer forma, a gente não perde de aprender algumas coisas, né? Então não tem questão, isso aqui não tem resposta, ela deve ser anulada. Beleza?